Olá, alunos do ensino médio, tudo bem? Aqui é a Prof. Helene, do Colégio Ampliação, e a gente está trabalhando com arte brasileira. Nós trabalhamos com Semana de 22, falamos sobre os artistas, ligados essa semana, Tarsila do Amaral, Heitor Villa-Lobos. Depois eu falei, sobre as consequências da Semana de 22, que veio a surgir o Grupo dos Cinco, no qual a Tarsila do Amaral está envolvida. E antes que eu passe para a próxima fase, falando um pouquinho de uma arte um pouquinho já mais, muito mais moderna, quase contemporânea, a professora preferiu voltar um pouquinho e falar sobre o surgimento do teatro no Brasil, para a gente equivaler aí duas vertentes artísticas, artes e teatro, tá bom? Então, surgimento do teatro no Brasil, gente. Obviamente, vai surgir com o descobrimento aí, a descoberta do Brasil. Os europeus chegam no Brasil, vai dar de cara aí com a cultura indígena. E, meu Deus, eles andam nus, utilizam armas muito primárias, muito, pré-históricas para eles. Pintam seus corpos e, pasmem, acreditam em vários deuses politeístas aí, né? Um deus para a lua, para o sol, para o rio, para a mata. Então eles vão ficar horrorizados e vamos o quê? Catequizar esses indígenas. E como é que a gente faz isso? Como eu vou ensinar histórias bíblicas, religiosas, para uma cultura que não sabe nem o que eu estou falando, não entende nem a minha língua? Como eu vou ensinar isso? Através do teatro, de forma lúdica. Em específico, sabem o que? Mímica. Quem aí nunca brincou de mímica? Mímica é teatro, pasmem, é teatro, porque todo teatro parte do princípio de que deixei de ser eu para imitar outra coisa, é teatro. E se tem alguém assistindo, finalizou, é teatro. Então nós temos aí, os jesuítas vão começar a catequizar esses indígenas a partir da mímica, do teatro. Então eles vão ensinar eles através do teatro, encenando cenas bíblicas, ok? O principal padre, jesuíta envolvida nesses teatros vai ser o José Anchieta. É ele que vai estar responsável por iniciar o teatro no Brasil. Por conta da diversidade da língua, ele chegou a escrever peças de teatro em latim, em português, espanhol e em tupi. Então, ou seja, ele chegou a um período a aprender a língua indígena. E os indígenas não eram somente espectadores. Ele, nessa educação teatral, ele inseria o indígena também na peça. As encenações ocorriam em salas ou nas igrejinhas, construídas, mas já passando algum tempo, já na da colonização, foi criado em Minas Gerais, em específico em Ouro Preto, ali os principais prédios direcionados ao teatro. Então, ali final do século XVIII, início do século XIX, já surgiam outras peças de teatro, já não eram especificamente as de ensino religioso. Normalmente os atores eram de uma classe bastante pobre e, assim como boa parte da história do teatro, as mulheres não eram permitidas participar. Todas as mulheres nas peças de teatro eram encenadas pelos homens, estão usando máscara e os adereços, figurinos femininos, porque não era respeitoso para a mulher participar desse tipo de entretenimento. Daí quando que ocorre o boom? O teatro com companhias de teatro, ok, gente? Vai ser quando a família real, em 1808, chega ao Brasil. Quando a família real vem de Portugal, o que acontece? Eles trazem todos os hábitos que eles tinham na Europa. Museus, universidades, bancos e, obviamente, danças, artes e teatros.
e eles vão trazer com eles também grupos teatrais. Já são, como posso dizer, pessoas profissionais que trabalhavam e aprenderam na Europa como fazer, como se fosse uma profissão mesmo. Então eles chegam aqui já profissionais já do teatro. Não era como naquele período que quem queria fazia, mas não era considerado amador. Ou seja, gente, quando vem a família real é que causa o boom, assim, né? No sentido de valorizar e tornar um pouquinho mais profissional essa área do teatro. A partir deles vai ser construído pelo Brasil inteiro, né? Vários prédios especificamente direcionados ao teatro. Então, hoje, por exemplo, a gente tem aqui em Curitiba o Teatro Guaíra, mas a gente não tem só ele. Nós temos o José Maria Santos, a gente tem o Lala Schneider, a gente tem o Teatro Paiol. Então, eu quero que vocês parem e pensem que é um monumento, é um prédio específico para apresentações de entretenimento. Claro que musicais, claro, sim, mas também, em específico, o mais importante de todos, o do teatro. Então, isso era novidade no Brasil. Então, ter tudo isso vem devido à família real, que traz esses hábitos europeus, ok? No início do século XX, 1909 e 1911, vai ser aí criados os dois principais teatros do Brasil. Vai ser o teatro no Rio de Janeiro e em São Paulo. E várias peças de teatro aí já vão estar interligadas a questões sociais, a questões políticas, vai ter um tratamento crítico mais específico e que vai proporcionar mais ainda novas mudanças no cenário teatral brasileiro, que a professora vai continuar na próxima aula. Então, segue aí um exercício de questões para a gente resolver junto sobre essa origem do teatro no Brasil, ok? Em relação à origem do teatro no Brasil, assinale a alternativa correta. Então, vamos ver as alternativas. A. O teatro brasileiro teve sua origem no século XVI, quando o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Os jesuítas vieram para catequizar os índios e trouxeram suas influências culturais, como a literatura e o teatro. Me parece certo, hein? B. O teatro brasileiro teve sua origem no século XVI, quando os jesuítas chegaram ao Brasil e assim desenvolveram práticas teatrais construídas a partir de referências indígenas. Então, na B, ele está dizendo que quando eles faziam os teatros, eles partiam de histórias indígenas e não da cultura europeia. Alternativa C. O teatro brasileiro teve sua origem a partir da invasão holandesa no século XVII, época em que os holandeses trouxeram técnicas de interpretação e mímica. Não, gente. E olha ali que ele tenta confundir, né, quando coloca a técnica de interpretação e mímica, porque realmente quando ocorreu a catequização dos indígenas, foi com mímica. D. A origem do teatro brasileiro se deu no século XVI, com a chegada dos negros e seus conhecimentos específicos sobre dança e movimento. Também não. E E. O teatro brasileiro se originou com a chegada dos espanhóis ao Brasil no século XIX. Também não. Então, a resposta correta é a alternativa A. Então é isso, pessoal. Se cuide e até a próxima aula sobre teatro.